nós estamos nos preparando para celebrar a grande festa desta comunidade, a exaltação da cruz. Ao mesmo tempo que a gente se prepara, a gente procura a cada dia fazer a vontade de Deus. Não adianta a gente querer neste mundo fazer muitas coisas, porque quando nós resolvemos fazer muitas coisas, a gente se perde. Por exemplo, um padre, ele quer ser padre, quer ser advogado, quer ser médico, quer ser isso, quer ser aquilo. Por fim, acaba não sendo nada. Ou até mesmo um político. Tem padre que deixa o sacerdócio para se candidatar. Esses dias a gente teve um encontro lá em João Pessoa, eu fui representando a nossa diocese. E aí chegando lá, disse que um padre se apresentou, a gente começou a dar risada. Ele disse que saiu, deixou o ministério e foi se candidatar a vereador. Não teve 50 votos. Oh, coisa boa. Aí depois de 2 anos, o bispo de novo o chamou para o ministério. Então, quando nós resolvemos fazer muitas coisas, a gente se perde. O bom é você ter consciência e fazer aquilo que lhe cabe. Quando nós decidimos assim, as coisas ficam melhores. E aí o que é que acontece? A gente tem um grande exemplo de uma pessoa que depois que se converteu, ele resolveu de verdade seguir a Jesus, que foi Paulo. É interessante como Paulo assumiu de verdade a sua missão. Quando ele se encontrou com Jesus, cada pessoa que ele encontrava e tentava converter aquela pessoa, ele rezava por aquela pessoa. Ele rezava por aquela comunidade. E aqui hoje, Paulo disse que pedia, ou rezava, ou fazia de tudo, para que eles mantessem na caridade. Olha que coisa boa. E aqui eu quero pedir a vocês, se nós queremos entrar no céu, procuremos viver a caridade. Procuremos viver na humildade. Procuremos viver no amor. Você que é casado ou casada, procure viver a caridade entre vocês. A caridade, ela vem juntamente com humildade. Não adianta um casal querer viver sempre com orgulho, com soberba. Perdão para muitos não existe. Até mesmo para nós que muitas vezes viemos à igreja. Desculpas até que vai de vez em quando. Mas o que o Senhor nos pede nesta noite é que vivamos a caridade e o amor. O tema desta noite é justamente falando do amor. Cristo nos impulsiona a viver o amor do próximo, ou o amor ao próximo. Se alguém lhe oferece amor,
Aproveite para viver no amor, porque Cristo é amor. A gente viu aqui no Evangelho de hoje um Jesus que passa de casa em casa, de aldeia em aldeia, de comunidade. Mas Jesus passa fazendo o bem. E dessa vez Jesus cura um homem da mão seca. Os fariseus, porque era um dia de sábado, eles achavam que Jesus não deveria fazer o que fez. Nós também muitas vezes somos assim egoístas. Muitas vezes nós queremos que Jesus faça aquilo que eu quero, não o que Ele quer. E é por isso que a gente está vendo aí o mundo acontecendo tantíssimas coisas. Eu não sei se vocês já perceberam, mas hoje é segunda, amanhã já é domingo. E aí eu pergunto para vocês: vocês estão aproveitando esse tempo que Deus está dando para vocês? Ou estão perdendo tempo com fofocas, com intrigas, com disse-me-disse, com picuinhas? Hoje as pessoas estão morrendo que não dá tempo nem dar tchau. Lá esses dias faleceu uma senhora chamada Estela. Uma boa. Olha só como são as coisas. Ela deu uma volta na casa. Quando ela foi entrando dentro de casa, ela começou ofegante. Não tinha nada. Dali o marido levou para uma clínica para fazer o eletrocardiograma. Já deu alterado. E vocês sabem que as nossas cidades não tem um cardiologista aqui, ainda bem que tem uma clínica própria. Lá ainda a gente não tem, mas temos alguns cardiologistas. Pan correu para a UPA, ficou internada de quarta para quinta, a noite toda no oxigênio. Na quinta pela manhã, ela mandou uma mensagem para mim, a gente conversando normal. Com 3 horas, estava morta. Eu disse: gente, Estela nem deu tchau para a gente. Para a gente perceber que nós não podemos perder mais tempo. O nosso tempo que temos que perder são com os nossos familiares, com os nossos amigos. E saber viver bem, porque nessa vida, como sempre eu falei quando passei por aqui, nessa vida a gente só pode, é nessa vida que a gente prepara a nossa ida para a casa do Pai. E a minha preocupação e minha pergunta: você está se preparando? Aí tem gente que passa o tempo todo falando mal dos outros. Uma pessoa não pode falhar um instante, começa a esculhambar. Quer ver a coordenação dessa festa, por exemplo? Erra um tantinho assim para vocês verem. No outro dia o pau está comendo. Aí eu pergunto: o que é que nós estamos fazendo na igreja se nós não mudamos? Ontem o Evangelho falava do desapego, né? Ontem eu voltei para lá. Até gente chorando depois foi falar comigo na sacristia. Mas tudo isso é porque estamos precisando mudar de vida. Se você quer realmente viver o amor com o próximo, seja ele quem for, procure viver o amor verdadeiro. Mas primeiramente ame a Deus, ame a você mesmo e depois o próximo. Não procure amar o próximo em primeiro lugar, que é um erro gravíssimo. O nosso primeiro amor é Deus.
Depois que nós o amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, aí a gente pode amar uns aos outros. Mas o amor verdadeiro é o amor que nós devemos ter ao nosso Deus. Depois, os fariseus faziam de tudo para pegar Jesus em alguma falha, mas nunca conseguiam. E aí Jesus percebe a ruindade do coração deles e joga a pergunta: no dia de sábado é para fazer o bem ou fazer o mal? Eles não souberam responder. E aí o Evangelho diz uma palavra muito forte. Eles ficaram com raiva de Jesus. A gente também às vezes fica com raiva do irmão ou da irmã. Quer ver raiva no próximo ano? Um tal de azul, um tal de vermelho, né? Um tal de falta de respeito, um tal de famílias brigando, um tal de cunhado com cunhada brigando, irmãos. Não é verdade? Aí eu pergunto: nós cristãos temos necessidade de viver dessa forma? Não. Nós vivemos porque não temos vergonha na cara, porque ainda não encontramos e não nos convertemos de verdade, porque o nosso encontro de Jesus é um encontro relativo. O documento de Aparecida diz o seguinte: para que você se torne discípulo e missionário de Jesus Cristo, você tem que ter um encontro definitivo com Ele. A gente ainda não teve. A gente precisa deste encontro definitivo. Quando nós realmente nos encontrarmos com Jesus, a gente não vai ter raiva do outro, a gente não vai ter inveja, a gente não vai ser orgulhoso, a gente não vai desejar mal ao outro, a gente não vai falar mal do outro, a gente não vai julgar o outro, a gente não vai querer puxar o tapete do outro, e assim por diante. Será que realmente nós vivemos o amor verdadeiro entre nós? Será que nós vivemos de verdade o amor entre nós que somos da mesma família? Você que é mulher casada, está amando bem o seu marido? Ou você ama quando abraça, já olha o outro que está lá do outro lado? Você que é um homem casado, você ama de verdade a sua esposa? Ou enquanto você abraça, passa um de shortinho e você olha e deseja? Nós, filhos, estamos amando de verdade os nossos pais? Hoje a falta de respeito para com os pais está uma coisa horrorosa, gente. Está uma coisa muito feia. Às vezes você não sabe quem é pai, quem é mãe, quem é filho e quem é filha. Isso é feio. Agora tudo isso eu falo e digo: nós que somos católicos, somos cristãos, temos que ser diferentes. Porque senão não adianta estarmos aqui. Eu conheço a palavra, eu prego, eu rezo o terço, eu participo da comunidade. E o comportamento? Como é que está o seu comportamento? Como é que está a sua língua? Como é que está o seu jeito de pensar? Porque se nós não vivermos de verdade a palavra de Deus, a gente está aqui em vão até. Nós padres. Às vezes eu fico analisando e pensando assim na minha vida: Senhor, perdão, porque eu não sou digno de tantas graças. Eu peço perdão e ao mesmo tempo agradeço. E agradecendo a Deus e pedindo a Ele, nós aprendemos e Ele nos entende que nós somos pecadores limitados, mas queremos mudar de vida.